Fala galera, hoje eu tô aqui para conversar com vocês do porquê do movimento. Por que que eu falo tanto de movimento? Porque ao invés de igual muita gente que tem, todo mundo falando de treino, de exercício e tudo mais, e eu resolvi falar de movimento com vocês. Bom, tem duas frases que eu gosto muito, que elas explicam um pouquinho assim, num contexto geral isso, tá? Uma, movimento é vida. E outra, motion is lotion. O que quer dizer motion is lotion? Movimento é a solução, pessoal. Então, da onde surgiu isso? Para te explicar, eu preciso voltar um pouquinho na história, contar como foi meu envolvimento aí com a atividade física, com essa questão do movimento. Quando eu era pequeno, eu sempre fui incentivado pelos meus pais, por toda a minha família, a praticar muitas atividades físicas. Todas que eu conseguisse, natação, futebol, tênis, basquete, skate, patinete, tudo que vocês imaginarem, eu já tentei. Até assim, mas dança, balé, não, isso não era porque não era costume de levar um menino em si para fazer essas atividades. Porém, a maioria das atividades eu cheguei aí a praticar. Então, pessoal, eu fui praticando essas atividades até o ponto que começaram a surgir minhas dores, tá? Mas dor tipo de dificuldade? Não, dor, lesão mesmo. E aí, a gente chegou no ponto de ir no médico. E fui no médico, tudo mais. E o que o médico pediu? Para eu ficar parado. Falou assim, olha, não vai poder jogar, ele tá com uma síndrome aí que chama a síndrome de Osgood-Schlatter, que essa síndrome é uma alteração do osso e gera muita dor, e isso daí vai passar com o tempo naturalmente e não tem solução. Só se fosse um caso muito grave, aí a gente faria cirurgia e tudo mais. Aí imagina, uma criança que já é estimulada desde cedo a estar praticando todos os tipos de atividade física, chega a praticar 3, 4 esportes de uma vez, falar assim pra ela, parou, você não vai fazer mais nada. Imagina como ficou a cabeça, como ficou isso, né, pessoal? E aí comecei a fazer as fisioterapias, comecei a fazer todos os tratamentos que foram recomendados, porém, percebi que não ia passando assim tão simples que nem foi dito. E aí, aos poucos, fui retomando, né, a minha vida normal, minhas atividades e tudo mais, até que voltei às minhas práticas rotineiras de atividade física. E aquela sensação ali da dor, do mesmo jeito, não passou completamente, mas foi diminuindo ao longo de conforme eu fui praticando minhas atividades físicas. E aí ficou aquela questão, né? Falei assim, nossa, eu fiquei todo aquele tempo parado, sendo que se eu tivesse me movimentando iria estar melhor e tal. Aí beleza, aí continuei com isso, tudo praticando as atividades físicas. Foi quando eu comecei a andar de skate, pessoal. E aí eu falei assim, nossa, beleza, tô andando de skate, da hora e tal, não tá doendo. Aí, não sentia dor no joelho nessa prática, né? Então, até um ponto que parece zica, né? Parece o Joseph Klimber. Mas aí cheguei e caí de skate e machuquei o ombro. Isso foi traumático, não foi uma coisa assim, nenhuma síndrome, nada. Foi a síndrome do skate ruim, que eu era ruim, então caí. E aí eu fiquei com esse ombro machucado, coloquei tala, fiquei um tempo parado de novo, 15, 20 dias. Aí mandou fazer fisioterapia, fiz e tal. E aí eu fui para a academia. Aí que eu comecei a ir para a academia. E quando eu cheguei na academia, falaram, não, você tem que fortalecer. Fortalecer o ombro, fortalecer não sei o que, tá? E aí eu comecei a pesquisar e procurar coisas sobre fortalecimento. Porque eu sempre curti atividade física, sempre fiz. Então, para mim era fácil entender de movimento, de treino, de exercício e tal. Eu falei assim, não, então isso daqui é fácil, vamos lá, vamos pegando. E aí comecei a fortalecia. E rotineiramente o que acontecia, começava a praticar atividade física de novo, machucava. Aí até que eu fui no médico e perguntei de novo, falei pra ele, mas doutor, fortalece, melhora tal e não vai. Aí, você tem que fazer uma cirurgia. Aí eu falei assim, puta merda, viu? Fazer uma cirurgia agora?
E tá, mas quais são as garantias? Ah, a garantia é que vai melhorar e tal, porém você não vai conseguir subir todo o braço, então eu não conseguiria fazer este movimento, ficaria só até aqui, ele falou. Aí eu falei assim, mas pra que eu vou fazer uma cirurgia se eu vou perder ainda e depois eu não vou conseguir? Porque se você for pensar em esporte, em atividade física, pô, a gente mexe o braço em todas as direções, né? Aí eu falei assim, caramba, viu? Não, e se eu continuar fortalecendo, fazendo os trabalhos? Ele falou, vai ficar lá, talvez de vez em quando vai saindo aí, mas aí é a opção sua. Eu falei assim, não, então eu vou continuar com o fortalecimento, vou continuar com isso. Até que continuei treinando, aí aos poucos ia melhorando, foi ficando mais forte meu ombro, e aí foi segurando mais essa questão da luxação que eu tinha. E aí eu percebi, mas legal, tô entendendo bastante de exercício, tô entendendo bastante essas coisas, e aí chegou a época que eu acabei minha fase de escola, né, e precisava decidir o que eu ia fazer da vida. Se eu ia, pra fisioterapia, se eu ia pra educação física, se eu ia tentar alguma outra faculdade. E aí eu falei assim, a vida inteira já dentro do esporte, fazendo exercício, buscando melhorar e tal, então eu vou fazer educação física. E aí fui fazer educação física. Fiz toda a faculdade, aprendi toda essa questão de teórica e tudo mais, até que depois da faculdade começamos a fazer vários cursos, né? E aí peguei esses cursos e todos os cursos voltavam muito na pré-história do ser humano. Eu falei assim, mas que diabo é isso, né? Porque a ciência vem explicando tal coisa, só que aí a ciência mesmo está voltando e tentando chegar lá. Só que aí a ciência falando de movimento, pessoal. E aí eu falei assim, mas beleza, estudei tanto para exercício, peso, treino e tudo mais, e agora o segredo está no movimento. E aí a gente começou a fazer várias pesquisas, a pegar e fazer cursos, certificações e tudo mais, e todos vão explicando o mesmo enredo. Por quê? Se você não se movimenta, pessoal, você não consegue treinar, você não consegue se exercitar, você não consegue fazer nada, tá? Então é como aquela frase que eu falei no começo, que movimento é vida. Pensa nas ondas daqueles aparelhos de hospital, quando tá lá marcando o batimento cardíaco, as ondinhas não estão assim, se movimentando. Agora, se você pega aquele aparelho e ele tá sem movimento, só uma linha reta, o que é morte, o cara morreu, né? Então, é muito simples se a gente for parar para pensar, se a gente tivesse um estalo, mas a gente teve que evoluir muito para entender que era muito mais simples do que a gente imaginava. E aí, agora, outro ponto muito importante, lembra que eu falei também da outra frase, que movimento é a solução, movimento é a poção, né? Motion is lotion. Hoje já existem várias pesquisas, várias coisas mostrando que quem se movimenta melhor evolui mais. Nossa, mas caramba! Bom, vou falar de um outro aspecto que eu sempre gosto de falar muito, né? Então, esse aspecto é o quê? Da variação, do equilíbrio. Por quê? Porque a gente sempre tem que estar variando e sempre tem que estar equilibrando. Por isso dos exercícios, pessoal. Porque movimento, a gente tem vários movimentos, vários padrões de movimentos no corpo que a gente pode usar em todos os ângulos, em todas as direções. Porém, aí a gente precisa treiná-los e a gente treina a partir do exercício físico, tá? Então, só que a gente sempre tem que manter essa variação, porque nosso corpo vai acostumando, se a gente não faz um movimento, a gente perde isso, a gente começa a perder função. E o grande lance é essa questão da função, porque pensa, quando eu era menor, quando eu tinha o incentivo de fazer as atividades físicas, ninguém falava de movimento, ninguém falava dessa questão de equilíbrio e tudo mais. Aí o que acontecia? Lesão do joelho, aí lesão do braço quando caí de skate. Mas foi um acidente de skate. Mas às vezes se tivesse fortalecido, poderia não ter caído, saído do lugar, né? Então, qual é o ponto? Se eu sempre estiver variando, se eu sempre estiver fazendo coisas diferentes, o meu corpo vai estar equilibrado. Porém, a gente tem que focar nos movimentos. Agora, se a gente faz sempre o mesmo movimento, sempre a mesma prática, mesmo que sejam práticas diferentes, por exemplo, jogo basquete, futebol e faço academia, aí você faz só esses três,
O que acontece? O seu corpo vai se adaptar com o movimento do basquete, o movimento do futebol e o movimento da academia. E aí você fala assim, mas a academia que eu digo é só aquela de aparelho, tá, pessoal? Aí você chega e fala, ah, beleza, mas estou fazendo treino. Ele só vai acostumar com isso, mas e aí o movimento do vôlei? E o movimento de você subir numa árvore? O movimento de você correr na rua, se você correr numa trilha? Seu corpo não vai adaptar, ele vai começando a esquecer isso, vai começando a atrofiar essas funções. E aí... Por quê? Porque ele é inteligente, o nosso corpo ele funciona querendo economizar energia. Porque lá na época da pré-história, lembra que eu falei da pré-história? Na época da pré-história a gente sempre teria que ter energia de reserva, porque naquela época não existia casa, não existia segurança, você estava numa caverna, você estava no meio da selva e de repente poderia aparecer um predador para te caçar e aí você virava caça. Então você teria que ter essa energia, você teria que ter disponível para conseguir fugir. E aí, a que ponto a gente chega? Então, é aquele ponto que eu falei. Se você não faz, o seu corpo esquece para economizar energia, para economizar espaço e ficar bem disposto para fazer a atividade que você precisa fazer. E aí, bom, voltando na questão do movimento, se a gente mantém equilibrado, se a gente consegue fazer várias práticas diferentes, se a gente estimula o nosso corpo diferente, se a gente treina todos os padrões, logo você está prevenindo, você vai estar com um risco baixo de lesão. E aí, lembra que eu falei que eu me machucava quando pequeno? Por quê? Porque a gente não tinha esse aspecto, a gente não treinava essas coisas, a gente não fazia isso, né? De treinar o movimento, de treinar as capacidades, de fazer... A gente fazia o fortalecimento, só fortalecia e só fazia o esporte. Porém, a gente tem várias outras vertentes, a gente tem mobilidade, estabilidade, controle motor, agilidade, força, potência, reciclagem de energia, carregamento, escalada, a gente tem várias outras capacidades que o que acontece, às vezes a gente não trabalha elas no dia a dia. E isso é muito importante, e foi aí que eu comecei a estudar e comecei a falar de movimento. Falei, pô, mas tá aqui um lugar que ninguém fala, coisas que ninguém mostra pra ninguém. E a pessoa só fica focada em exercício. Só que, como eu falei, se a gente mantém equilibrado, a gente está em constante evolução. E pesquisas mostram que se a gente está nessa constante evolução, se a gente tem um movimento equilibrado, além disso, a gente ganha mais do que quem só varia. Por quê? Porque eu tenho que ter o meu movimento com qualidade. Se eu tenho um movimento com qualidade baixa, mesmo que eu fazer vários movimentos diferentes e ele tiver a qualidade baixa, eu vou ter uma evolução baixa. Agora, se eu tenho uma qualidade alta, eu vou ter uma evolução muito alta. Vamos dar um exemplo do agachamento, pessoal. O agachamento, se eu coloco lá 100 quilos, vou agachar, cheguei na metade ali, já subi. Pô, fiz meio exercício, 100 quilos, legal. Agora, se eu coloco, vamos lá, 50 quilos, agacho até o talo, até o chão, cola a bunda no chão, que diz a música, e você sobe de volta. Faz a mesma quantidade de repetições. Você acha que você vai ganhar menos ou mais que quem fez com 100 quilos? Pô, o cara fez com 100 quilos, trabalhou pra caramba, tá bem mais forte, tá bem mais... Lógico que ele vai ganhar mais. Errado, pessoal. Por quê? Porque a angulação, a qualidade do movimento vai fazer a pessoa evoluir mais. Por quê? Consequentemente, ela treinou mais. Ela fez um caminho maior no músculo dela. Ela fez o trabalho de todo o ângulo, de toda aquela capacidade ali articular. Então, isso vai promover uma evolução muito maior nela, tá? Então, por isso que se a gente tem a qualidade do movimento, se a gente tem a variação, se a gente tem todos esses aspectos que eu falei, a gente evolui muito mais, tá, pessoal? Do que ficar só treinando, fazendo exercício. Se a gente conseguir enxergar isso no nosso treino, a gente vai evoluir muito mais, a gente vai melhorar muito no nosso estilo de vida. E se você ainda não treina e você vai começar a treinar e você já começar a treinar dessa forma, você vai com certeza evitar de ficar cheio de dor, você vai pegar e vai conseguir evoluir melhor, às vezes até chegar mais rápido no seu resultado, tá? Então isso é muito importante. E aí, bom, para resumir tudo que eu falei da minha história, assim,
Hoje consigo fazer vários movimentos, ainda não tenho totalmente perfeito isso, porque, como eu falei, a gente sempre tem que estar evoluindo, sempre tem que estar progredindo, e assim, não é o perfeito do que eu quero chegar, mas é o perfeito já hoje das funções que eu necessito, tá? Do ser humano normal aí, do ser humano que a gente chama de linha de base. Então, minhas lesões hoje estão totalmente estabilizadas, não precisei de cirurgia, não precisei de médico, tá, pessoal? Assim, médico que eu digo de abordagem cirúrgica, de continuar frequentando médico para ficar tratando minhas lesões. Por quê? Porque não estou falando que eu tratei elas com a questão do movimento, do treino, e sim estou falando que eu comecei a utilizar uma abordagem preventiva, pessoal. E isso, prevenir é melhor que remediar, sempre, tá? Então, era essa a mensagem que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham curtido e valeu, até a próxima!